Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Rodrigo. Estamos começando aqui uma aula resumida da aplicação clínica do Quadelix. Para quem já teve a aula física, para dar uma revisada aqui agora, tá? Estamos fazendo a aula digital e quero tentar passar aqui de uma forma resumida, um menor tempo, né? Para a gente poder apresentar o Quadelix para vocês aqui, tá bom? Vamos fazer mais uma aplicação clínica do Quadelix, para que vocês entendam a importância da expansão, a obtenção de espaços ortodônticos. Muito bem, aqui temos uma definição em espanhol, tá? E eu encontrei essa definição aqui e achei muito bacana que ela resume surpreendentemente aí a situação da expansão, a diferença entre expansão e disjunção, ok? Depois vocês leem com calma aí. Como eu disse, é uma apresentação resumida mais rápida aí, tá bom? Então, a gente vai ter dois tipos de expansão. Um é a expansão rápida da maxila, né? A qual a gente vai estar ligado a aumentar o tamanho do osso maxilar através da disjunção da sutura média palatina, ok? Já quando estamos falando de Quadelix, vamos falar de expansão lenta, ok? Então é uma expansão dentoalveolar, a qual há em alguns casos, uma pequena disjunção, que não pode nem ser considerada como disjunção, é mais como uma remodelação óssea, tá? Principalmente em crianças em desenvolvimento, tá? Ok. Aqui tem alguns aparelhos que são mais usados aí para expansão lenta, tá? Temos alguns indicados aqui na tela. E o que a gente vai denotar aqui ou falar mais é sobre o Quadelix, ok? Temos também um aparelho do tipo Mulligan, que muito ortodontista gosta desse tipo de aparelho, ok? Uma ressalva aqui, o Mulligan ele tem uma atitude, uma expansão maior na região de pré-molares, tá bom? Então, também expande molar, sim, mas a efetividade dele em região de pré-molares é muito mais efetiva. Temos também o arco utilitário, ou arco utilidade, que é o arco que é na bioprogressiva e na biomecânica é o que a gente mais utiliza aí. Ele funciona muito bem para expansão lenta, principalmente em crianças e adolescentes, ok? Adultos você já tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer uma expansão a nível de descruzamento de mordida, ok? E a barra transpalatina também, muito usado aí, tá? Então a gente também tem essa ferramenta para fazer expansão na região de molares. Muito bem, aqui tem um pouquinho de histórico que eu vou passar rapidão. Isso aqui é mais para aula teórica mesmo em loco, para a gente poder ter um pouquinho mais de assunto para debater. Então, o quadrante é uma evolução de arcos que vieram lá desde 1870, ok? E ele vai evoluindo e Ricketts vai aprimorando, ok? Até chegar num desenho mais parecido através do botão de Nance aqui. Ele idealiza esses dois helicoides posteriores, né? Formando então um biélix. Depois chega ao desenvolvimento do famoso quadrélix, que é o que nós vamos falar hoje, ok? Então, depois que obteve a formação do quadrélix, foi utilizado, foi desenvolvido e foi notado algumas coisas, né? Que o quadrélix ele promove a expansão dos molares, expansão de pré-molares, caninos, promove também uma giroversão para distal dos molares, tá?
que é muito importante para o ganho de espaço. E assim ele se tornou um aparelho indispensável para a correção de classe 2, porque ele tem a tendência de distalizar esse molar, ok? Então, a maioria das classes 2 aí, ele encaixa muito bem. Além das classes 2, ele também pode ser usado em outras maloclusões, ok? Então, com algumas modificações, eu consigo fazer com que o ADL se encaixe numa resolução de um problema que tenha na boca do meu paciente. Ok? Então, ele pode ser um biélix, formado como na primeira imagem ali, do lado esquerdo. Um biélix, ele pode ser um biélix com uma rede ou uma grade anterior para posicionamento lingual, pode ter garfos ou redilhas ou redes, né, ou grades para impedir a língua de sair da boca do paciente. Isso são para casos de mordida aberta com interferência lingual, ok? Ou ainda se o paciente tem algum tipo de hábito de sucção, sucção de dedo, sucção de chupeta, mamadeira e outras cositas más, ok? Então, a gente pode colocar um acessório nesse Quadex para que ele tenha como segunda função impedir esse mau hábito, ok? E também na última imagem aqui do lado direito, nós vamos ver um hexahélice, que é, além de fazer a expansão, bilateral, ele ainda vai fazer uma expansão anterior ou um avanço dos incisivos, ok? Isso é muito bom em casos que você tenha mordida cruzada total, né? Pacientes classe 3 dentária, que ainda não atingiu um nível ósseo, né? Você pode usar um PADES para te ajudar a descruzar essa mordida. Então aqui, ó, alguns artigos falando sobre a importância do Quaderix, tá? O primeiro artigo aqui fala que 93% dos casos de classe 2 existe uma rotação pramesial do molar, e essa rotação pramesial, quando distalizada, resolve praticamente 90% desses casos, ok? E aqui o segundo artigo fala sobre comparar a barra e o quadrS na efetividade da expansão e diz que o quadrS é muito mais efetivo na expansão do que a barra transpalatina. Então, ele tem algumas utilidades, o quadrS. Ele pode ser utilizado tanto com a função ativada quanto para desativado. Então, se eu usar ele sem ativação, eu posso usar ele como suporte para extraoral, por exemplo. Eu posso usar também como contenção. Toda vez que utilizamos o Quadelis para expansão, a gente vai passar por um momento que você vai ter que conter, né? Você fez a expansão e você tem que manter aqueles dentes naquela posição por mais algum tempo. E ele então ele vai servir como contenção. A ativação também, ativado, ele vai promover a expansão de pré-molares, molares e caninos, ok? E o giro dos molares superiores também, que é de suma importância. Então ele pode servir como um aparelho para interromper hábitos de sucção, servir como impedidor de língua e é extremamente usado em casos de pacientes com arcadas em forma de V. Ele, toda vez que a gente utiliza o quadril, você tem a tendência de abrir a mordida, porque todo o movimento de expansão gera uma abertura de mordida. Então, você vai ter como consequência disso abrir a mordida. Pode ser benéfico ou não, depende do seu caso. Você tem um caso de um paciente que está com mordida fechada, se o aparelho vai te ajudar a abrir a mordida, vai te facilitar a mecânica desse caso, ok? Ele pode ser usado também para nivelar dentes anteriores através dos braços anteriores do hexahélice, por exemplo, ok? Promover expansão na sutura palatina de forma lenta, provocando um remodelamento dessa estrutura. O Quadernis, então, tem várias indicações.
que viabiliza o princípio da bioprogressiva, que é o destravamento da maloclusão bioprogressivamente. Então ele é muito importante para fazermos todos esses procedimentos. Então aqui eu tenho um exemplo de um quadro hélice que é de encaixe, ok? Dá para ver aí certinho nas bandas que tem um tubo soldado, e nesse tubo, um tubo lingual, né? Nesse tubo é encaixado um quadrélix. E temos uma outra forma, que é a forma de soldado, né? Que o quadrélix vai soldado na banda. O primeiro exemplo é muito mais saudável no sentido de você ter mais facilidade de ativação, uma ativação extraoral, que é uma ativação muito mais segura. A gente vai falar um pouquinho mais de ativação mais para frente aqui, ok? Agora vamos ver um videozinho no qual vamos mostrar como funciona o quadrélix de forma animada, ok? É um quadrélix de solda, você vê que ele é apoiado nos molares, ele vai fazer um movimento de expansão gerando espaço na arcada, ok? Então, para isso que a gente vai usar ele na maioria das vezes. Ok. Na aplicação clínica, eu posso colocar esse quadrélix em dentes descidos também, ok? Só que como eu vou colocar? Vou colocá-lo nos segundos molares descidos, ok? Ou nos primeiros permanentes quando a edição é mista. O quadrélix ele é confeccionado de forma básica através do fio Eugilói 08, ok? E dobrado com o auxílio de alicates e modelo de estudo do paciente. Mas, como o fio Eugilói do tipo 08 é um fio um pouquinho difícil de ser encontrado, a gente pode fazer algumas adaptações. Usar um fio de aço 08 ou até um fio de aço de uma marca que seja um pouquinho mais maleável, tá? O Eugilói seria o ideal, mas é difícil de encontrar, ok? Então, como eu já mostrei na imagem anterior, ele pode ser soldado na banda ou ainda pode ser encaixado em tubos lingual soldados na palatina da banda. A ativação é feita extraoral ou intraoral. Se ele for de encaixe, nós fazemos todas as ativações extraorais. E se ele é soldado, eu vou fazer todas as ativações. A primeira ativação extraoral e as demais serão intraorais, que a gente vai mostrar como fazer. Ok? Muito bem, eu posso utilizar quadréis quando eu quero descruzar apenas um lado, uma mordida cruzada unilateral. Posso usá-lo também para descruzar mordidas bilaterais. E posso utilizar também quando o paciente não tem mordida cruzada. O paciente tem mordida acrésica, sendo que os dentes da maxila estão astresiados e os da mandíbula também acompanhados. Então, não provocando uma mordida cruzada, mas o paciente tem uma mordida acrésica, ok? Então, é importante o quê? Que a gente tenha em mente que nós vamos, quando fazemos uma expansão dentoalveolar, a gente vai provocar esse tipo de situação na curva de Monson, ok? Quando eu tenho uma curva de Monson, como aparecida na primeira imagem aqui, do lado esquerdo, eu tenho mais propensão a fazer expansão. Quando eu tenho uma curva de Monson parecida com a inferior, meus dentes já estão expandidos dentoalveolarmente. Se a base óssea do meu dente, da base da maxila, estiver diminuída, eu tenho que partir para uma disjunção, ok? Então, qual que é a intenção? A intenção é sempre levar uma curva de Monson negativa para uma curva de Monson positiva, ok? Como é que eu vou construir esse quadrélix? O quadrélix ele é construído, então, da forma que eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo. Então, eu preciso do fio, que no caso aqui nós vamos usar um Eugilói 08, um modelo, um lápis para fazer a marcação,
e as pinças que vamos utilizar aí para poder fazer a dobra, ok? Vamos lá, esse aqui é um fio 08 Rock Mountain original, ok? E o modelo do paciente em questão. Nós vamos primeiro marcar o tamanho do fio que eu vou usar, ok? Isso aqui é uma técnica que eu desenvolvi para economizar um pouquinho de fio, mas não precisa fazer dessa forma, ok? Eu meço a distância entre o canino e o último dente do modelo e multiplico essa distância por 2, ok? Começar a fazer o primeiro helicoide. Então, agora eu vou fazer o primeiro helicoide. Vou dobrar esse fio dando a volta da parte maior do fio por debaixo da parte menor, ok? Já faço o primeiro helicóide, volto no modelo, voltei no modelo para fazer a marcação do próximo helicóide. Olha lá, encosto o helicóide no molar do lado que eu medi, né? Do pré-molar, que é o lado que eu medi, e dou um desconto do lado oposto, para que esses dois helicóides fiquem na mesma distância dos dois lados. Esse desconto é de mais ou menos 8 a 9 milímetros aí, para que a gente possa ter de 3 a 4 milímetros de cada lado aí, ok? E aí vai ficar dessa forma. Essa parte anterior arredondada é opcional, você pode fazer da forma que você quiser, ou reta ou arredondada. Agora eu vou marcar a cara palatina aí do molar, tá? Então a face palatina do molar, vou marcar o centro dela para fazer o helicóide posterior. Começo a fazer o helicóide eu vou fazer para fora. Existem três tipos, aliás, de quadélix, né? Os helicóides horizontais, helicóides em 45 graus e helicóides verticais. Eu gosto muito de usar o helicóide horizontal, eu acho que eu tenho muito mais controle nos molares. Mas há profissionais que usam das três formas aí, ok? Então faça as três e veja qual que é melhor no seu entendimento. Aqui você vai ver que ela vai ser um helicoide da forma horizontal, ok? Então fiz a forma horizontal para fora, né? Do quadrix, deixando paralelo os dois braços, depois mais ou menos a distância de uma ponta do alicate aí para fazer a dobra para fora, afastar o helicoide da gengiva, fica paralelo de novo e agora eu vou fazer uma dobra para cima, vertical, ok? Uma dobra vertical, seguro com as duas pinças para ter mais precisão na dobra e aí vou apertar para que fique um fio grudadinho no outro, ok? Agora marca onde vai ficar o braço desse quadrix, onde ele é melhor. Nesse caso eu marquei no primeiro premolar, você pode levar até canino, até lateral, como for melhor para você, ou para o caso que você está tratando. Então vamos fazer o helicóide de novo, o do outro lado, a mesma coisa, para fora, até ficar paralelo, depois a ponta da pinça, vamos voltar o alambre, o fio para ficar paralelo também, e depois para cima, ok? Vertical, uma dobra de segunda ordem aí. E aí junta a ponta dos dois fios e vamos apertar ali para ficar sem nenhuma luz entre os dois fios,
ok? Quanto mais apertado, melhor, facilita para colocar no tubo. Agora vamos marcar onde vai terminar o braço e está terminado. Ok? Muito bem. O hélice está terminado, está feito. Percebam que o braço que fica aqui, ó, o braço de encaixe, ele vai ficar sobre a ponta da cúspide palatina. Então, dos dois lados, um de cada lado, vai ficar sobre a ponta da cúspide palatina, que é a ativação suficiente na maioria dos casos para fazer a expansão de descruzamento, ok? É uma ativação segura para que você não corra o risco de fazer uma sobreativação, ok? Então, a primeira ativação faça sempre na ponta da cúspide palatina. E vamos ativar também o giro do molar. O giro do molar é ativado nesse helicoide posterior, o qual a gente vai abrir esse helicoide até que essa haste posterior tenha uma inclinação de 30 graus. Aqui ela está paralela e ela vai ter uma inclinação de 30 graus entre os braços. Isso vai fazer com que o molar gire, ok? No sentido distal. No casinho clínico aqui, mostrando ele em ação, ok? Então nós vamos ter na primeira foto do lado esquerdo aqui a instalação, 4 semanas depois, ok? Depois, instalação de novo, um outro casinho, e 4 semanas, e esse 3 meses depois. Veja o ganho de espaço na região dos caninos aí, ok? Então, é muito efetivo essa mecânica aí. Aqui um outro caso, paciente adulto, né? Aqui 3 meses depois, veja que abriu muito espaço na região de lateral e canino, mas ainda falta muito espaço. Então, nesses casos, a gente tem que ativar novamente. Se eu estou com quadríceps de encaixe, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses elásticos, tirar a quadríceps e vou ativá-lo fora da boca de novo. E aí a minha referência agora não é mais o modelo. A minha referência agora é o próprio dente do paciente. Então, na boca do paciente, eu vou medir os braços posteriores, ponta de cúspide palatina, ok? E aí eu volto a colocar de novo. E a cada 3 meses, eu vou ativando se necessário. Esse caso específico, nós levamos 12 meses. Então, foi a primeira ativação, em 3 meses depois, mais uma ativação, aí espera 3 meses, precisou de mais uma ativação. E aí depois deixou 3 meses para estabilizar e fazer a contenção. Sempre tem que ter contenção, lembre-se disso, ok? E aí depois de 3 meses, veja a quantidade de espaço, de 12 meses, depois a quantidade de espaço que a gente gerou, ok? Como é efetiva essa mecânica. E aqui ele está em fase de finalização, falta ainda intercuspidação do caso, elásticos de intercuspidação, dobras de finalização, mas o caso já está praticamente resolvido. Então, quais são as indicações do Quaderix? Todas as vezes que eu tenho uma mordida cruzada que necessita de expansão da maxila ou dos dentes da maxila, eu vou optar por um Quaderix. Casos que requerem expansões leves na dentição mista e necessita de espaço para lateral e canino, é favorável usar um Quaderix. Casos de classe 2 que necessitam expansão na maxila, é também muito favorável usar Quaderix. Ok? Nos casos de classe 3, que necessitam de expansão superior, também eu posso usar o Quaderix. E casos de sucção de dedos aptos, eu posso usar o Quaderix. Ok? Aqui já vamos começar a falar sobre as ativações intraorais. Então são para aqueles aparelhos Quaderix que não são de encaixe, mas que são de expansão de soldado, ok? Então eu vou começar aqui
falando que a primeira ativação que eu vou fazer é fora da boca. Veja como está ativado aqui. Na imagem dele sozinho, sem o modelo, ele está construído. Na segunda imagem, está ativado, tanto giro quanto expansão. Veja que a solda está sobre a ponta da cúspide palatina de cada molar superior, ok? Então veja lá, a primeira ativação que a gente vai fazer é a ativação de rotação. Então, como eu falei, no helicóide posterior, nós vamos fazer um giro nesse helicóide de mais ou menos 30 graus, para fazer a ativação do giro do molar, ok? Muito bem. Instalei na boca do meu paciente, a primeira imagem está ativado e não está instalado. Segunda imagem, o lado direito está instalado. Nós temos que observar se as hastes estão voltadas para o centro do palato. Isso quer dizer que está bem ativado. Outro detalhe, a haste não pode tocar no pré-molar, no segundo pré-molar, ou no terceiro, ou no primeiro, ou em qualquer dente que esteja naquela região. Por quê? Porque para o molar girar, ele tem que estar livre. A haste tem que estar livre. Se estiver batendo, vai travar o movimento, ok? Então, após a distalização o giro do molar, vai haver uma pequena distalização. Provavelmente na boca do paciente você não vai observar esse espaço por causa das fibras interdentais. As fibras interdentais vão fazer com que os pré-molares acompanhem esse movimento. O espaço vai começar a gerar na parte anterior, por isso que ele é muito importante quando você tem a falta de espaço para lateral e canino, porque esse espaço vai ser alcançado. Quando eu quero ativar expansão intraoralmente, certo? Eu vou ter que usar uma pinça que chama tridente. Esse tridente está representado por esses três pontinhos azuis. Então, os dois pontinhos que estão pelo lado de dentro do quadrélice é a parte do tridente que tem duas pontas, dois dentes. Né? E o ponto sozinho é a parte do tridente que tem um ponto só. Então, eu vou colocar sempre duas pontas do tridente para dentro e uma ponta para fora quando eu quero fazer expansão. Só que quando eu faço esse aperto desse alicate nessa região, eu vou fazer com que o molar expanda, mas que ele vá para mesial. E isso eu não quero. Então, junto com esse movimento, eu tenho que fazer bem perto dele ali, o movimento ao contrário, né? Então, eu coloco dois pontos para fora e um para dentro e aperta também. E isso vai fazer com que o molar volte, que a banda, ou que a região molar, volte no sentido onde eu quero que ocorra de fato a expansão. Então aí eu vou ter uma expansão efetiva sem fazer com que o molar caminhe para frente, tá? Então nós vamos sempre apoiar nesse sentido aí, ok? Então sempre prestar muita atenção nisso aqui, certo? Tem que fazer isso aqui muito bem feito e bem suave. Olhem que tem que ser muito suave a ativação, porque senão isso aqui, para dar uma sobreativação, é muito fácil, ok? Então, do outro lado, a mesma coisa. Se eu precisar fazer a ativação, eu vou fazer o mesmo movimento aqui, ok? E aí, veja que os dois lados têm um pequeno S aqui, ó. Um pequeno S, tá? Então, muito suave, muito discreto isso. Se eu quiser ativar só um lado, ativo só o lado que eu preciso e deixo esse lado que eu quero que expanda livre, sem braço. E o outro lado com o braço e ancorado nos dentes adjacentes. Então, vou ter brate no pré-molar, no canino, seccional ou um fio reto com ferilização, ok? Para que tudo isso aqui se torne um bloco
e eu tenho efetividade só no molar desse lado, ok? Aqui, o giro do molar está bem especificado, certo? Então, aqui eu estou mostrando direitinho como está fazendo o giro. Ó, aqui está ativado e aqui eu vou colocar o quê? Na boca do paciente. E depois o movimento que eu espero, que era o giro mais a distalização. Esse espaço aqui você não vai notar na boca do seu paciente, porque as fibras interdentais aqui, ó, vão tracionar esses dentes para trás e esse espaço vai começar a surgir no, na região anterior, ok? Muito bem? Veja aqui, depois que eu expandi, girei, ele gerou espaço, mas eu ainda quero mais distalização, aí eu vou fazer essa ativação intraoral. Então, dois pontinhos para fora, um pontinho para dentro, mais próximo desse helicoide possível, ok? Mais próximo desse helicoide possível, vamos fazer esse pontinho. Então, dois pontos, e aí eu vou ter o quê? Esse dentinho indo para trás, distalizando, ok? Então, eu ativo um lado ou o outro conforme a minha necessidade, ou os dois, tá bom? Então, veja aqui os dois lados ativados. Vamos ativar para distalização, ok? Veja bem. E depois de expandido, eu vou estar dessa forma aqui, com todos os meus brackets bem expandidos, certo? Vou ter o surgimento de espaços que vão ser suficientes para resolver os problemas de falta de espaço em qualquer caso que eu precise. Então, é isso que eu espero com o Quaderix. Aqui nós temos um casinho de exemplo da remodelação do palato, ok? Então aqui é a foto inicial e aqui a foto quando colocado o Quaderix em posição e aqui a, a expansão feita e olhem o diastema que abriu aqui e a remodelação óssea que ocorreu no palato do paciente, ok? Você consegue observar que o palato do paciente do que estava aqui, ó, do que estava aqui para o que está aqui, é bem diferente, ok? Então vamos ver como melhorou. Aqui uma outra situação, podemos usar o quadélice também para fazer distalização unilateral de molar, né? Então, eu tenho aqui um molar que estava totalmente mesializado do lado esquerdo do paciente aqui. Faço uma ativação de giro desse lado, não tenho o braço desse lado, que eu quero a repetitividade do movimento aqui. Então eu coloco ele aqui, ó, ativado dessa forma. Veja onde está a banda, ó, né? Então, a partir do momento que eu arrasto e coloco aqui, isso aqui tem toda uma tendência de ir para trás, ok? A tendência aqui é de distalizar, ok? Então, eu volto aqui, ó, coloco o molar a banda no molar e espero o movimento ocorrer. Aí observem que vai havendo a distalização do molar, em que estava super fora, começa a nivelar, ok? E aí gera espaço para os dentes que estavam sem o contato, ok? O casinho clínico que a gente usou um quadélice aqui. Então,
Tinha, até tinha uma forma de arcada bem legal, ok? Mas tinha os molares cruzados, ok? Aqui, perda precoce de dentes descidos. Ó, molarzinho cruzado, molar permanente, molar descido cruzado, ok? Então, cruzado unilateral, mordida, tendência de mordida aberta, paciente dólico facial suave, ok? Esse lado aqui não estava cruzado. Aqui a teleradiografia, a panorâmica, todos os dentinhos presentes aí. A cefalometria, nós temos aqui um avanço de uma axila, ok? Um APO também um pouquinho avançado. Nós precisamos descruzar essa mordida aqui, ok? Então, optamos por colocar um quadrérce para expansão. Veja, já descruzado o molarzinho. Veja que a mordida até está fechando. Por quê? Esse quadrérce em questão foi colocado com uma rede de proteção da língua, para que a língua não entrasse nesse espaço que estava gerando. E isso fez com que você tivesse uma extrusão dos incisivos, fechando essa mordida do paciente, que ele tinha tendência a ter a mordida aberta, ok? Então, a própria rede que foi colocada, vocês verão daqui a pouco, teve essa conotação. Ó, a redinha aqui, ó. Ok? Então, construímos um quadrix com um impedidor de língua, então essa língua não vai ficar interpondo ali, e você tem uma extrusão dos incisivos porque a língua não está atrapalhando. Ok? Já entra com arco utilidade para movimentar os incisivos através da nova posição dos molares, ok? E vamos acompanhando a evolução. A partir do momento que a gente foi usado também o esporãozinho aqui para manter a língua afastada dos incisivos, a partir do momento que você usou o quadrérix e transformou a arcada superior, praticamente o caso está acabado, né? Só esperar a erupção dos dentes permanentes aqui e finalizar, ok? Então, agora um par de arcos de utilidade, verticalizando o molar, orientando os incisivos inferiores e superiores. Então você tem agora aqui um par de uma nova arcada superior, uma arcada inferior também que gerou espaço. Então você consegue agora esperar a erupção dos dentes para poder montar o aparelho completo nela aí, ok? Então, olha que diferença de oclusão posterior aqui. Já tem todos os espaços, está praticamente resolvido, né? Classe 1, certo? Muito bem. Quando falamos de expansão rápida da maxila, nós estamos falando de disjuntores. Aqui tem alguns exemplos de disjuntores. O McNamara, mais indicado na dentição decídua. O Haas, ok? Pode ser decídua e mista. E o Hyrax, que é o que a gente mais utiliza por ter uma fácil higienização, ok? Aqui tem um protocolo de ativação.
Protocolo indicado até os 14 anos são 4 ativações iniciais e 2 ativações por dia, uma pela manhã, outra pela noite. E aí nós vamos obter esse efeito aqui, ó. Aqui está a maxila como começou, aqui a disjunção na radiografia e aqui uma visão tomográfica. Okay? A disjunção sempre é em leque, ok? A parte anterior muito maior que a inferior, que a posterior. E isso gera osso maxilar, então gera espaço na arcada também. Lembrando que o disjuntor tem que estar mais próximo do palato possível. Quanto mais próximo do palato, mais esse efeito será alcançado. E aqui veja na radiografia, ó, aqui antes e aqui depois, ok? E aí você vê que aumenta a cavidade nasal da paciente. Aqui é antes, ó, e aqui depois a disjunção. Então a gente consegue melhorar a respiração desse paciente também. Se é um respirador oral, você consegue ajudar ele nisso também. Ok? Então, a conclusão é que nós podemos fazer expansão dentoalveolar ou expansão óssea através de junção. Aí nós vamos definir através da cefalometria frontal, ok? Em cima da cefalometria frontal a gente vai definir qual tipo de expansão é mais indicada para o nosso paciente. Disjunção com o aparelho Haas, McNamara, Hyrax, disjuntores de consultório são para pacientes em desenvolvimento. Pacientes que já têm crescimento, aí que o crescimento já não existe mais, ou seja, que a gente não tem mais crescimento, precisa ser feito disjunção através de cirurgia. E para alguns casos, adultos jovens têm a possibilidade do MARP, que é um disjuntor que é fixado no palato através de mini parafusos, ok? Então, obrigado aí a todos, espero que tenha relembrado a aula que vocês tiveram ao vivo dessa classe aqui, ok? Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato aí com a gente para a gente poder tirar a dúvida de vocês e esclarecer algumas coisinhas a mais. Como eu disse, é uma aula rápida, só para dar uma revisão naquilo que foi falado em classe, ok? Obrigado, tchau, tchau para vocês.